Rosa Ávila é médica, formada aqui pela escola em 1988, é anestesista aqui também pela escola e eu sou TSA, o título superior em anestesia pela Sociedade Brasileira de Anestesia e sou também mestre em psiquiatria e psicologia clínica aqui pela escola com ênfase em droga-adição. Fui eu quem escreveu, por exemplo, o projeto WeCare da Sociedade de Anestesia do Estado de São Paulo, que atende médicos dependentes químicos. Mas Rosa Ávila também é mulher, é namorada, cozinha, é mãe e atua como anestesista. Eu venho de uma família humilde, os meus pais são imigrantes italianos e saíram da Itália no pós-guerra, a Itália destruída pela guerra, então eu sou a primeira geração da família, tanto de um lado quanto de outro, que teve a oportunidade de fazer um curso superior. E eu sempre fiz escola pública. Então entrar na Escola Paulista de Medicina, numa ocasião que não havia cota para a escola pública, isso foi um desafio dos maiores da minha vida, né? Porque eu precisei realmente estudar muito para passar no vestibular da FUVEST e tive a grata honra de ser aluna da escola. Esse foi um dos principais desafios que eu enfrentei só para entrar na escola. E aí eu prestei, só tinha que entrar em escola pública, não ia ser possível estudar em escola privada de medicina, e eu entrei aqui na escola. Pois é, então eu vou falar um pouquinho sobre essa história de ser cantora. Eu nasci cantora, canto desde muito pequena, que é uma coisa relativamente comum dentro das famílias italianas. O povo italiano é muito musical, né? Haja vista aí as óperas todas, assim, as mais famosas, né? Boa parte das óperas famosas serem italianas. E eu canto desde muito pequena. Aos 16 anos, portanto, antes de entrar na escola, eu fui convidada a seguir a carreira artística. Mas na ocasião eu não consegui, não pude, não tinha incentivo, enfim. Eu desisti de uma carreira, de um show já marcado, para fazer cursinho, prestar vestibular e ser médica. Essa é uma grande coisa. Mas esse sonho de cantar nunca ficou adormecido. Eu passei por vários professores de canto popular, erudito, sobretudo, conservatórios, e há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu conheci meu produtor musical, que é meu produtor musical até hoje, e começamos a formar um repertório popular e ele me levou a me apresentar em várias casas de shows aqui em São Paulo, para espanto dos meus amigos. Como assim? A Rosa canta. Pois é. E em seguida veio a pandemia, e durante a pandemia eu fiz muita música, muita produção musical através de lives musicais. Boa parte das pessoas me assistia durante essas lives, que eram todos os sábados, e eu trazia médicos para entrevistar. Não é que trazia, né? A gente fazia entrevista à distância, e eu transmitia nas lives. E boa parte dos médicos, olha essa, Vitor, também fazia música de alguma forma. E isso foi uma coisa icônica, foram mais de 80 lives musicais, né? E depois disso eu comecei efetivamente a me apresentar em grandes casas de shows, porque as pessoas me convidavam para ir, né? Então eu fiz uma temporada inteira em 2022 no Blue Note, aqui de São Paulo, lá na Avenida Paulista, no Jazz Bee, no Hotel Toriba, no Tangará, são várias as casas do Cantalupe, e no Hall of Jazz, que me abriu as portas muito precocemente. Então foi uma coisa muito fortuita que eu resolvi profissionalizar. Então hoje eu sou médica, atuante, também tenho uma carreira paralela de cantora, as pessoas me chamam para fazer eventos, mestre de cerimônias para algumas empresas, cantar em lançamento de alguns medicamentos, essas coisas acontecem, às vezes eu dou aula e canto, então tem tudo isso que a gente faz com enorme prazer. E as profissões têm que andar harmônicas. Bom, Rosinha do Mar, eu me chamo Rosa Marina e eu criei uma personagem que é uma sereia. As sereias cantam. Eu criei uma personagem porque notei durante um período da minha vida que eu fiz anestesia pediátrica, durante muito tempo, eu notei que os pais não contavam para as crianças, muitos pais, não contavam para as crianças que elas iam para o hospital, o que ia acontecer lá. Porque os pais têm medo, todo mundo que vai para o hospital tem medo, né? Enfim. Então, para desmistificar um pouco essa questão da criança hospitalizada, eu criei a personagem Rosinha do Mar, que recebe cartas das crianças
que estão com algum problema de saúde, qualquer que seja ele, quebrou o braço, vai operar o Bilal, enfim, algum amiguinho machucou e a criança quer contar, ela escreve uma cartinha para a Rosinha do Mar. Essa carta lá no fundo do mar é recebida pela Rosinha do Mar, tem outros personagens, né? Daqui a pouco eu falo quais são. E a doutora Rosinha, a Rosinha do Mar, desculpe, se transforma em doutora Rosinha, que sou eu, que vai até a superfície conversar com as crianças. Então eu criei a personagem baseado nesse gap que eu reparei que existia. Uma coisa muito específica, eu sei, mas a gente já se apresentou no Einstein, já apresentei aqui no GRAAC, no Einstein foram 2 vezes, é interessante isso. Então a Rosinha do Mar, eu fiz tudo em forma de música, né? Eu criei algumas letras de música e a melodia foi feita pelo Davi Páscoa, que é meu produtor musical. Então essa parceria fortuita deu origem a um site. Eu queria convidar quem quiser entrar nesse site, www.rosinhadomar.com.br, tudo junto. Nesse site tem as músicas, tem desenhos para as crianças colorirem, tem um livro com 9 capítulos das histórias que eu escrevi, todas em primeira pessoa, é um menino que descreve as suas agruras dentro da área da saúde. E esse projeto Rosinha do Mar, além disso, ele pode ser levado a escolas através de palestras, né? Como médica é possível a gente dar algumas palestras para pais e alunos no que diz respeito ao atendimento a emergências. Só as cidades que têm mais de 100 mil habitantes é que tem ambulância, SAMU, por exemplo. As outras não têm. Muitas escolas não têm enfermaria, então a minha ideia dentro do projeto Rosinha do Mar era capacitar alguns professores para fazem o atendimento emergencial. Não é o ideal seria que todos os professores fizessem, pelo menos o BLS, né? Basic Life Support, você vai fazer um dia. Mas enfim, esse Rosinha do Mar mereceu, ganhou um editorial no Jornal de Cultura, do Jornal Estado de São Paulo, falando sobre o projeto em si, o projeto que alivia a dor das crianças hospitalizadas, né? A gente está, inclusive, buscando parceiros para eu ampliar e levar isso, né, dentro da pauta ESG das empresas, para hospitais de São Paulo inicialmente. Tem projetos escritos PROAC e Lei Rouanet para que a gente consiga a subvenção, porque eu carrego comigo uma trupe, músico com todo o aparato técnico, carrego 2 atores e os personagens do projeto. Então, a Escola Paulista, hoje é Unifesp, né? Na época que eu fiz o curso de medicina, era muito menor. Isso aqui é uma família, continua sendo uma família. Eu estou no meio da minha família. Isso é muito importante para deixar a gente um profissional, como ela disse, completo. Eu não me acho completa nada, ao contrário. Estou tão feliz de estar aqui, porque eles representam a medicina que vai me substituir ao cabo de poucos anos. Então, eu tenho mais que aprender com eles, porque a medicina de hoje e de amanhã, eles é que sabem do que eu mesma, né? Então, a escola é representatividade para mim da família médica. Então, desafio, a própria palavra diz, né? Não some. Sempre vai aparecendo um. Você tem que escolher um desafio naquele dia e desempenhar bem. Mas o curso médico não é tão complicado quanto entrar no curso de medicina. Só que você vai se apaixonando cada vez mais pelo curso em si. Quando a gente chega a fazer clínicas, no 4º ano, né, a gente já começa a fazer as clínicas, aí você tem certeza de você estar no lugar certo, na hora certa, e trabalhar muito, trabalhar o dia inteiro, vir aos sábados, visitar doentes, nunca foi um problema, né? O desafio começa a aparecer mesmo quando você tem que, de novo, prestar a prova de residência médica. Aqui no Brasil a gente tem 70 mil médicos formados por ano, mas a gente só tem 17 mil vagas para residentes. Nós temos muitas escolas médicas e não temos muitas vagas para o médico se especializar e virar um profissional bacana. Isso é um desafio não para mim, mas para a medicina como um todo. Isso foi um tema recorrente e é um tema que é muito importante que as nossas entidades de classe, os conselhos de classe, olhem muito para essa questão. Então, a prova de residência é um desafio.
porque você precisa estudar. Você está competindo com o Brasil inteiro, que quer aquela sua vaga naquela escola que é a sua preferida. Daqui 20 anos, você médico dentro de um hospital trabalhando, estudar. Você tem que oferecer para o seu paciente a melhor prática médica baseada em evidência naquele momento. Esse é o desafio, a vida toda. Quando a escola fez aniversário no último dia 11 de junho aqui de 2023, foi meu aniversário também. Nesse dia, nós temos muitas pessoas que fazem aniversário no mês de junho na minha turma. E muita gente para a festa da escola. Nós completamos esse ano, no próximo dia 7 de dezembro, 35 anos de formado. É muito legal que a turma toda ainda esteja reunida, alegre. Tem um grupo obviamente, de WhatsApp, tantos grupos de WhatsApp criados na pandemia para as pessoas se comunicarem. A gente conversa sempre, todo mundo divulga trabalhos, faz brincadeiras, fala sobre si, fala sobre os filhos. É muito legal. Então tem muita gente muito bacana, Gisele Braga também da hematologia, Maurício Achugo da urologia, é da minha turma. Mas eu acho que quem escolhe ser médico já tem um perfil de cuidador, já tem um perfil de pessoa que é dedicada, eventualmente estudiosa. Dessas coisas todas, dedicada, cuidador, estudioso, acompanham a gente a vida toda. E tudo isso é reunido numa palavra só: amor à profissão e respeito ao ser humano.